gira, se transforma, evolui, pensa. Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós. Viaje no tempo. De volta a mais um episódio de Time Thinkers. As principais plataformas aí estão disponíveis para vocês no YouTube, no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. E hoje a gente tem, André, um tema na mesa que é quentíssimo. O Instituto Igarapé, que é uma instituição brasileira, da qual faz parte uma grande amiga chamada Louise Marie Rurel, mapeou 13 instâncias de reconhecimento facial, de operações, de experiências de reconhecimento facial no Brasil. E nós estamos aqui com o Jimmy Santos. O Jimmy é policial militar na Paraíba e é hoje o responsável pela operação de reconhecimento facial que está disponível no Parque do Povo, servindo aí ao público, né, como ferramenta de segurança pública. E Jimmy, aqui nós temos preciosos minutos de Jimmy para a gente explorar como é que essa experiência está sendo conduzida em Campina Grande, uma dessas 13 experiências catalogadas até agora, e que vantagens a gente tem. Seja muito bem-vindo, Jimmy. Obrigadíssimo aí pela presença. Eu que agradeço. Acho que a gente tem que exponenciar tudo que a gente está desenvolvendo em Campina Grande, porque às vezes a gente tem um caso muito interessante e esse caso acaba ficando amarrado dentro dos muros do universo que é Campina Grande. Mas aí, com a oportunidade de estar divulgando isso em outros canais e através de um podcast, é muito mais, eu acho, mais expressivo para levar para o povo para saber o que é que a gente está construindo aqui. Sem dúvida. O que eu vejo é que Campina já era conhecida como sendo a capital do forró, a capital da tecnologia, então, de fato, aqui o forró é tecnológico, né, Jimmy? Com certeza. É dançando forró e o sistema reconhecendo. Com certeza. É assim mesmo? Como é que Jimmy, funciona faz isso? uma descrição rápida para quem está ouvindo e como é que o sistema funciona. Então, acho que é importante a gente pontuar que, por mais que as pessoas pensem que é uma coisa nova, não é novo, né? A gente já iniciou os testes com o reconhecimento de padrão e, mais especificamente, a biometria facial, desde o ano passado, com o André. Apresentei essa proposta para o André no ano passado e ele disse... Você fala de André Agra? André Agra, isso. Que era ex-secretário municipal. De planejamento, na época, estava ainda com a responsabilidade de dar o desenvolvimento do São João, dar os contornos, junto com o desenvolvimento econômico. Mas aí a gente chegou assim, olha, tem algumas ferramentas tecnológicas que nós podemos implantar e vão trazer um retorno positivo. Isso em 2018. E houve uma apresentação, houve algumas cerimônias e os serviços de inteligência, junto com outros, acreditam que a redução que nós tivemos de 2017 para 2018 se deu a essa apresentação à comunidade do que estava sendo feito lá. Você diz, já houve uma redução no índice de criminalidade dentro do Parque do Povo? Exatamente. De 17 para 18, nós já tivemos uma redução de 30%. Significativa demais, né? Certo. Obviamente, isso foi um conjunto de ações, não apenas esse. Sim, mas claro, esse claro. era possível, como eu estava trabalhando paisano, acabava fazendo uma varredura onde estava o sistema, a gente acabava vendo pessoal dizendo, não, vamos por aí não, que faz o reconhecimento, faz a biometria. Quer dizer, você ouvia o comentário. Eu via isso. E eles ficavam à vontade para falar porque não estavam me vendo extensivamente. Né? Então, desde o ano passado, a gente já fez aquilo num modelo teste. E eu já adianto que nós estamos fazendo outros testes com outras tecnologias que em 2020... Já tem aprimoramento do ano passado para cá. Especificamente do reconhecimento facial da biometria. E agora a gente está testando outras tecnologias também, tecnologias transparentes, completamente transparentes, porque as pessoas não sabem que estão sendo feitas. Várias pessoas entram no Parque do Povo, estão dançando forró, e naquele momento depois chega lá e é feita a abordagem de acordo com o forró biométrico. O forró biométrico, de reconhecimento de padrões. Chamei de tecnológico, mas biométrico acho que é mais preciso, né? E aí, quando a gente começa a observar que isso resulta numa segurança maior, são dados de agora, né, para até a data de hoje, nós estamos trabalhando com a redução de 90% dos incidentes dentro do 90%? 90%. Quer dizer, os incidentes do ano passado para cá, se a gente entendeu bem, estão reduzidos a 10% do que foram ano passado. Agora, tem que se pontuar também que estamos na reta final do São João, os grandes eventos que atraem mais público chegam agora. Ainda vem, e certo, ainda, tudo bem. Então nós vamos reduzir ainda esse percentual, mas hoje, para a data, nós estamos extremamente satisfeitos. É muito significativo. Isso já consideramos 30% da outra. E é importante, né, Jimmy, que para quem não, por acaso, a gente vai estar na rede mundial de computadores, não conhece a magnitude do evento que é o São João de Campina Grande, a gente não está falando de um evento de 500 pessoas, 2.000, 5.000 pessoas. Sim. Qual é o fluxo de pessoas em Campina Grande durante esse mês, Jimmy? Você tem noção disso? Eu estou com esses dados prontos, vou disponibilizar. A minha intenção é que esses dados sejam divulgados. Nós temos o controle das entradas do Parque do Povo, são 5 portões. Desses 5 portões, todos eles têm uma catraca
e essa catraca está ligada a um Arduino, e esse Arduino consegue fazer um controle. Então a gente sabe quando é um deficiente, que ele passa pela porta da acessibilidade, quando é um homem, quando é uma mulher. Comparado a isso, com a biometria, a gente consegue ainda definir, estimar idade, que são dados que eu pretendo deixar público, né? Eu tenho que ter autorização posterior, mas eles vão... O que precisar anonimizar, vai precisar... Exatamente. Mas eu digo assim, número bem gerais. Você tem noção de quantas pessoas, por exemplo, passaram no Parque do de Povo Parque do Povo. Pronto, no vou ano colocar. passado e para esse ano qual é a previsão? Não sei. Do ano passado a gente teve 1.200.000 pessoas de 1 transeuntes. milhão e 200 mil Agora, pessoas. esse número é importante para quem está ouvindo. É 1.200.000 pessoas no Parque do Povo ano Pronto. passado. Mas eu também faço outra ressalva. O modelo de contabilização do ano passado foi diferente do que a gente está utilizando esse ano. Sim. No ano passado nós utilizamos também um Arduino com ultrassom. Então nós percebemos que tinha uma taxa de erro considerável. Então ele tem um Que grau de confiança. já está trabalhando no aprimoramento para esse ano. Optamos esse ano a trabalhar com catraca. Por quê? Porque é uma estrutura mecânica e você tem um grau de certeza consideravelmente maior para estar fazendo. A métrica é objetiva, né? Muito melhor. E aí, somado ao recorte de face, você consegue dar uma estimada, você usa um para validar o outro. A redundância, um é a redundância Perfeito. do outro. Para hoje, são 790 mil pessoas. 790 mil e 68. Nós vamos chegar no mesmo milhão, Para pelo entender que a menos, população né? de Campina Grande é mais ou menos cerca de 400 mil pessoas, Isso, nós vamos é ter como se cerca de já 400 mil já pessoas. dobrou quase a população da cidade E passando por essa detalhe- área de evento. Com um detalhe que é pouco explorado, não temos no Brasil um evento do tamanho que é o São João de Campina Grande. Isso deixando claro. Em dimensões, ele pode até perder, mas o período de continuidade que o evento tem... Sim, são 30 30 dias de festa. E é um evento completamente amorfo. Todos os dias nós recebemos problemas novos que precisamos tratar, isso do âmbito da questão do posicionamento das câmeras, dos sensores, entre outras coisas. Então, todo dia você tem um problema novo. Chega um novo patrocinador que quer fazer uma ativação de marca, chega o Corpo de Bombeiros faz alguma orientação com relação a alguma coisa que não deu certo na noite passada e você vai fazendo os ajustes. Né? Hoje, a capacidade do Parque do Povo é de 58 mil pessoas. Deu 58 mil pessoas, fecham-se as portas. Como já aconteceu esse ano. Uma Já vez, tem, até já agora tem um uma vez. relato que... Pontualmente, a equipe de segurança, que é uma equipe privada, ela opta por fechar momentaneamente um portão para que as pessoas vão para os outros portões e distribuir o fluxo de uma maneira mais adequada. Exato. Mas na situação dos 58 mil concentrados no Parque do Povo, nós só tivemos uma noite, até agora. Sim. Só que hoje, por exemplo, é um dia que a expectativa é que o Parque do Povo lote. Perfeito. Jim, mais um esclarecimento. Você falou como é que funciona, como é que estão mais ou menos dispostos, como é que está disposto o modelo. Mas, assim, outra curiosidade para descrever e para gente, né, para levar para quem está assistindo é como é a mecânica, naquilo que evidentemente você pode, né, revelar, como é a mecânica de tratamento de um incidente. Porque a gente tem registro que as câmeras desse ano já detectaram pessoas que estavam, né, sob vigilância, com mandado de prisão em aberto. Como é o protocolo de um incidente, em geral? Ao entrar no Parque do Povo, poucas pessoas estão percebendo, e é uma forma até interessante, porque mostra como o modelo é transparente, você dá de frente com um totem. E nesse totem você tem um sensor, e esse sensor ele transmite as imagens, e uma imagem nada mais é do que uma matriz X por Y, que se transformado em vídeo você vira uma matriz tridimensional com o eixo Z tendendo ao infinito. E aí ele joga para o servidor, esse servidor faz o primeiro servidor faz um recorte da face, como os nossos celulares fazem. Vamos dizer, como se fosse um 3x4. Exato. Popular. Fez esse recorte de face, a gente consegue enviar isso para um outro servidor, e esse servidor, utilizando inteligência artificial, o aprendizado supervisionado, ele faz a comparação e joga para a validação de um operador. Como existe um aplicativo, né, eu recebo essas notificações pelo telefone, consequentemente pelo smartwatch, e aí eu consigo dar essa validação. Uma vez que aconteceu isso, e eu não estou falando, porque o processo é longo, mas o tempo para que esse processo aconteça, ele é mínimo. Você tem estimativa de quanto tempo da captação da face até a identificação da pessoa como uma... O match ele se dá interesse. em 1000 microsegundos. Certo. Então, milissegundos. Então, é muito rápido. E aí, uma vez que ele adentra, é orientado às equipes que fazem parte da estrutura privada que o cidadão voltar, ele seja detido, e as patrulhas que estão dentro do Parque do Povo recebem a informação de quem é, quais são as características e fazem a abordagem daquelas pessoas. Foram 4 apreendidos com uma restrição de liberdade já definida. Sim.
Mas as abordagens, nós já estamos passando de 150 abordagens. Por outros baseado- motivos. Por outros motivos. E aí essa parte eu não posso Sim, especificar. tudo bem. Mas há uma lista de interesse e a lista de interesse... Lógico, porque é importante dizer que o sistema, eu não preciso, você não pode até nem invalidar a minha afirmação, Jim, mas o sistema ele é muito útil porque ele não pega só mandado de prisão em aberto, mas ele monitora o que está acontecendo naquele instante. Exatamente. Então, quando ele vê Nós alguém... estamos falando de uma função do sistema que é Isso, identificar perfeito, a face, né? perfeito. Tem Mas outras ele- funções de monitoramento. Em termos de então- segurança, ele é Perfeito. poliútil, né? Olha, pra vocês terem ideia da dimensão do que a gente está trabalhando, ao término do São João nós vamos estar com 144 terabytes de informação, especificamente das imagens. E aí nós recebemos a visita de um grupo de estudantes do IFPB, da UFCG, do Grenoble, Instituto Nacional de Pesquisa da França, e do Grenoble, eu não me relembro do outro instituto, que vieram lá e a gente ofereceu essa possibilidade de parceria para estar avaliando, certo? Então, quem trabalha com inteligência artificial, vocês sabem da dificuldade principal, que é o quê? Dados. Dados, E levantar nós- dados. Treinar robô é difícil, É né? difícil, mas aí a gente já está jogando uma base de dados de 144 terabytes de imagens com resolução razoável, que a gente pode estar trabalhando. E fazer o teste e a validação do teste em tempo... Sim. Deixa eu pegar, Claudio, Fica à uma vontade. dúvida que eu tinha. Essa tecnologia, a quem pertence? É uma iniciativa pública? É uma iniciativa privada? era o meu É caminho, uma né? PPP? Não toma os contornos de PPP, porque a gente não extrapola os 50 milhões que Certo. que coloca. Mas, Mas o ele ajuste é um ele é um ajuste de ajuste muito PPP. próximo. Então, nós temos várias empresas trabalhando. Eles são coordenados pela Polícia Militar. Hoje, a Polícia Militar faz a coordenação junto da Secretaria. A Polícia Militar não faz desenvolvimento, por Está fazendo desenvolvimento, tem um time específico, eu faço parte desse time de desenvolvimento também, mas a aplicação que está sendo utilizada hoje é uma aplicação comercial, porque essa aplicação ela já foi testada e validada, como eu falei, nós usamos um modelo anterior, em 2018, não atendeu às nossas expectativas e agora a gente fez uma parceria entre a Middle, que é a empresa organizadora do São João, que tem a concessão para realizar, Sim. a Polícia Militar passando, a Brisanet, que fornece esses sensores. Estou falando o nome das empresas. Sem problema nenhum. assim, Aqui não- no Time Thinkers não tem censura nenhuma. Pronto, perfeito. Então, e uma empresa do Rio de Janeiro chamada Staff, certo? Essa empresa ela está com o direito de concessão da FaceWatch, que é a plataforma que a gente está utilizando. Sim. A FaceWatch é uma empresa britânica, com participações americanas também, que já está utilizando, a Scotland Yard está utilizando a mesma tecnologia que nós usamos aqui. Parece uma coisa muito distante, mas não é. Nós trabalhamos com tecnologia Não, de mas ponta, eu acho que é reflexo do nosso tempo essa democratização de informação e recursos, né? Vivemos a aldeia Sim, literalmente global. É uma aldeia global. Jimmy, uma outra pergunta. A perspectiva da Polícia Militar estender o uso desse tipo de tecnologia de monitoramento em outras instâncias que não sejam um grande evento como o São João em Campina Grande? Eu não posso falar por questões da Polícia Militar, porque existe toda uma estrutura claro, hierárquica, claro. toda uma estrutura de comando. O que eu posso dizer, isso é tranquilo. Que é e possível, seria não, possível. é que já foi demonstrado interesse da utilização dessa ferramenta. Então, nós fomos convidados. Eu não trabalho só, eu trabalho junto com o Capitão Andrade, trabalho junto com o Capitão Yasaki, que são as pessoas que estão dando forma a essa estrutura. E tanto eles como eu já recebemos o convite para apresentar essa ferramenta para utilização em outros locais. Um local que é público, que a gente pode dizer também, é para os estádios de futebol. Perfeito. Esse aí já vai ser utilizado. Também tem características muito semelhantes ao que precisa, né, Exatamente. para uma festa. Que tem uma coisa minuciosa que a gente precisa dizer. A base de dados que faz essa validação é importantíssima, certo? E essa base de dados ela é de detenção do poder público. Lógico. Então você não poderia pegar essas informações, com exceção daquelas que estão em plataforma como dados abertos, para estar divulgando, para não causar nenhum tipo de constrangimento. Sempre existe esse temor. Mas existem outros órgãos, em especial órgãos privados, que querem fazer uma sincronia dessa ferramenta, respeitando toda a questão da privacidade, que a gente sabe, nós como profissionais do direito sabemos que é extremamente importante. E eu, como profissional da segurança pública, mais ainda do problema que a gente pode ter. Claro, claro. Jimmy, eu acho que foi sensacional aí para quem nos ouve, para quem nos acompanha, porque, como eu disse, é uma experiência que não tem, embora a gente possa ter mais experiências dessas, né, funcionando no Brasil, mas a catalogação Você até agora é de deixar, eu 13. tinha só uma última não, questão. não, tem vamos, que falar. vamos. Se ele podia dizer qual foi o caso assim, mais peculiar que aconteceu. Vamos lá. Nós temos um caso, e a felicidade de estar com uma das pessoas que presenciaram é fantástica.
Que coincidência, viu? Porque o podcast já estava marcado. Já, bem antes. Então não houve... Não foi combinado. Eu estava fazendo a estrutura, a revisão, corriqueiramente a gente faz a revisão dos sensores para saber qual a disposição, o que é que a gente pode fazer o ajuste, e recebi um alerta de determinada pessoa com um mandado de busca e apreensão dentro do Parque do Povo. E no período da tarde estava acontecendo um evento de tecnologia no Parque do Povo. E aí a gente fez a verificação e fez a identificação. Sensores funcionando durante o dia, fora da festa, né? Isso aí é uma coisa extremamente importante lembrar. Ele funciona direto, ele não para. A estrutura que está lá, ela é armazenada direto. Tem os analíticos para evitar que você grave em imagem estática, certo. Mas no geral você tem a gravação contínua. E aí nesse momento que houve o disparo, foi feita a verificação e a confirmação de que de fato havia um percentual de semelhança muito grande, 89,45%, de que era a pessoa. Foi tentado um contato. O percentual que chama a atenção é a partir de quanto? De 90%. Isso? A partir de 90%. Então 90%. Foi no limiar. Foi na risca. Foi no limiar. Então, todos os outros, 95%, um deles chegou a dar 99% de certeza que era... aquela face correspondia a quem estava exatamente. sendo procurado. E nesse caso em específico, quando a gente fez a avaliação, sempre prezando pela a dignidade da pessoa humana, há que se falar nisso, foi tentado um contato prévio para retirar do evento, para não causar um constrangimento. E quando a gente fez a identificação, não se tratava do procurado, mas de um irmão desse procurado. E o grau de certeza, de aproximação era tão grande que o rapaz chegou e falou assim, não, porque realmente nós somos muito parecidos, mas não sou eu. O Jimmy está tendo um certo cautela, mas vou dizer que eu soube que o caso era irmão gêmeo. Então, a rigor, então, a tecnologia funcionou perfeitamente. Funcionou perfeitamente. Estava no limiar dos 89. Então... É aquele julgamento que hoje a gente fala muito em automação de decisão, né? Então parece que esse último passo, né, de decisão precisa ser uma decisão humana ainda, pelo menos. Mas é um case que eu procurei dentro da literatura, procurei com esse nosso parceiro que é o FaceWatch, se havia uma situação como essa, e não existe. Não existe. Então é um caso de limite. Nós temos que Campinas sempre sendo disruptivo. Com certeza. É uma situação excepcional. Pois é. Jimmy, muitíssimo obrigado por seus esclarecimentos. Eu acho que esse podcast vai dar o que falar, porque é uma tecnologia de muito potencial de utilização, controversa, né, em alguns aspectos. Ela precisa ser utilizada com muita responsabilidade, com muita cautela, e então o poder público que precisa utilizar essa ferramenta porque é muito eficiente, também precisa tomar essas cautelas, mas assim, eu acho que é um caminho que a gente está tomando, e desenhá-lo bem, né, com essa preocupação que vocês têm, é muito importante para a gente. Eu acho que a gente tem que parabenizar a gente que tantas vezes critica, né, o poder público, e principalmente a instituição da polícia, que é tão cobrada, né, para dar resultado, e a gente sabe das dificuldades de recursos e tudo. Então, saber que há uma divisão que já está pensando nesse nível, com o uso de tecnologia tão avançada, como cidadão, né, a gente fica mais sossegado. Eu agradeço mais o espaço, espero voltar outras vezes para a gente trabalhar. O convite fica. Temos ainda mais 14 dias aí que podem prometer algumas outras surpresas, e se vocês me permitirem, eu retorno à casa. Convidado desde agora. Muitíssimo Valeu, Jimmy. Obrigado. Time Thinkers Podcast, a gente volta. O mundo muda, gira, se transforma, evolui, pensa. Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós. Viaje no tempo.